A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos ler juntos a palavra do Senhor? Pega a tua Bíblia e vem comigo, porque agora vamos aprender o que o Espírito Santo tem a falar em nossos corações. Bom, nosso vídeo de hoje eu trago aqui algo muito simples, mas porém muito importante para a nossa vida, para a vida de qualquer ser humano. Hoje, através da palavra do Senhor, eu venho falar sobre o tema medo. Todo ser humano, ele traz em si o medo, né? E até animais, quando eles têm a noção do perigo, se assustam e tudo mais. Só que não me aprofundando muito nesse assunto, talvez eu traga mais aprofundado depois, algo trouxe-me a pensar, a refletir sobre o medo. Hoje eu estava conversando com minha filha a respeito do medo. Por quê? Ensinando a ela a dominar os seus sentimentos. E muitas vezes nós temos medo de uma coisa que não existe. A nossa mente, ela gosta muito de prega-peças, né? Nós pensamos, imaginamos uma coisa e muitas vezes o medo ele vem. Se você pesquisar no Google sobre o medo, é isso que ele vai te dizer. Que o medo é um sentimento desagradável em que a nossa mente, a nossa consciência, ela dá um alerta para o nosso corpo mediante um estado de perigo. Só que nem sempre esse estado de perigo é real. Muitas vezes a nossa mente imagina e sentimos medo. Bom, não sou psicóloga e nem me aprofundei, estudei muito tempo sobre esse assunto. Posso fazer isso, né? Depois. Mas o que me traz aqui é num sentido espiritual de que é normal sentirmos medo, de que há dois tipos de medo, tem o medo bom e o medo ruim. O medo bom é aquele medo que nós vamos sentir e não praticar algo que nos leve à ruína, ou nos leve à morte, ou nos leve à destruição, ou nos leve ao perigo. É aquilo que você sabe que é errado, não vou fazer, dá aquele medinho, e esse medo não deixa você fazer aquele algo errado, porque você sabe que vai se dar mal. Há aquele medo ruim, que é o medo que não deixa você tentar em acertar algo. É o medo de uma oportunidade, é o medo de tentar para ver se vai dar certo algo em sua vida. É o medo de você não querer se aprofundar em determinada coisa, né? Você tem aquele medo de arriscar numa coisa que provavelmente ia dar certo para você, se você arriscasse, se você procurasse se aprofundar. É claro que tudo isso daí a gente vai colocar em balanças, né? Pedir a ajuda do Espírito Santo, pedir a orientação do Espírito Santo sobre qualquer decisão na nossa vida. Por isso que é sempre bom orar antes, porque nós não temos certeza do medo bom e do medo ruim. Não é sempre que nós temos essa certeza. Muitas vezes, quando nós temos o medo de não arriscar em uma coisa boa, nós nos omitimos, né? Às vezes não temos medo de investir em algo que futuramente daria super certo na nossa vida e com isso deixamos de ganhar, né? Possivelmente nós temos medo de investir em um sonho e esse sonho que era para se tornar realidade em nossa vida não se torna por causa do medo, que faz com que nós venhamos nos omitir e ficar escondido ali dentro dessa jaulinha chamada medo. Então tem coisas que o medo ruim não nos deixa fazer. Tem coisas que o medo bom não nos permite fazer. E esse sentimento de medo, ele está estagnado na vida do ser humano. É aí que nós temos que pedir a orientação do Espírito Santo, é aí que nós temos que ter uma vida de oração. Porque nós não podemos deixar de fazer ou falar aquilo que o Senhor nos ordena por medo, né? Eu lembro de Josué, no capítulo 1, versículo 9, quando ele estava com medo de seguir adiante, ali com o povo de Israel. Moisés morreu, mas deixou Josué preparado. Só que na hora da ação, Josué, ele sentiu medo, ele ficou pasmado, ele ficou triste, ficou desanimado, né? Aí o Senhor vem com a palavra de ânimo e fala para ele se esforçar, não ter medo, se animar, porque Deus seria com ele igual foi com Moisés, na mesma medida, na mesma proporção, e não ia deixá-lo. E essa palavra de Deus para Josué animou e ele conseguiu seguir em frente. Então, diante de qualquer medo que você sentir, seja um medo positivo ou um medo negativo, lembre-se de antes orar ao Senhor, pedir a direção do Espírito Santo, porque Elias, ele também sentiu medo. Ele sentiu medo de Jezabel quando estava ali na caverna.
Então ele sentiu medo de ser morto, ele sentiu medo daquela opressão, ele sentiu medo do estado em que ele estava vivendo. E muitos falam hoje que possivelmente ele estaria entrando num estado de depressão por causa do medo. Então, Davi também sentiu medo quando Saul estava caçando ele como um animal em tempo de caça. Bom, ele também sentiu medo. E assim, muitos outros personagens da Bíblia, né? Esther, por um momento, ela sentiu medo de entrar na presença do rei. Então, foi aí que ela colocou o povo a jejuar, a estarem jejuando, intercedendo por ela, para ela poder entrar na presença do rei, porque ela corria risco de morte. E que mais eu posso citar aqui para vocês? O Senhor Jesus, ele sentiu a agonia da morte, ele sentiu o sentimento de medo também sobre si, pressionando e sentindo na pele. Sim, o Senhor Jesus também sentiu medo. Então, o que acontece? A diferença desses homens todos que passaram até aqui é que nenhum deles pararam diante do medo. Nenhum deles se paralisaram diante do medo. Nós temos que pedir autoridade e ousadia da parte do Espírito Santo para nós controlar os nossos sentimentos, para nós ter domínio sobre eles. Nenhum desses sentimentos pode nos dominar. Foi o que eu falei para minha filha: filha, você tem autoridade sobre seus sentimentos. Você pode e deve controlar os seus sentimentos. Tudo na proporção e na medida exata. E eu falei para ela assim: olha, Deus, ele nos dá autoridade. Se nós orarmos mediante a palavra do Senhor, nós não podemos nos curvar nem nos paralisar diante de qualquer sentimento, muito menos o medo. Se você está com medo de arriscar algo que talvez é uma promessa da parte do Senhor para a tua vida, não se prostre diante do medo que está cercando você. Muitas vezes o medo, ele nos deixa de ter privilégios que o Senhor possivelmente já teria nos dado se não fosse a paralisia em nós por causa do medo. O medo, ele faz isso. Ele nos paralisa. Ele nos priva de muitos privilégios. E eu estava explicando ela, porque como é uma criança, nós temos que saber a maneira correta de ensinar. E eu falo para você eu falo para ela, perguntei para ela, de que você tem medo? E ela falou: mãe, eu tenho medo do escuro. Qual criança, né? Nunca teve medo ou não tem medo do escuro? Eu falei para ela que muitas vezes a nossa mente nos prega peças. Muitas vezes nem aconteceu algo e a nossa mente já vem o medo e a nossa mente põe medo em todo o nosso corpo, a ponto de sentir até arrepios, né? Às vezes nem aconteceu. A nossa mente ilusória vem e nos prega uma peça. Não, vai acontecer assim, assim. E a gente muitas vezes por medo só pensa o pior, não é verdade? Bom, mas é o que eu falei. Existe o medo bom e existe o medo ruim. Nós temos que saber diferenciá-los. E o que nos faz saber diferenciá-los? A palavra de Deus nos ensina muito bem sobre isso. Para nossa meditação, eu venho deixar aqui no Salmo 56, só um verso tão pequeno, mas tão importante, que o verso 3 do Salmo de número 56 diz: mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Sabe qual a diferença? Sabe o que vai fazer você discernir entre o medo bom e o medo ruim? É confiar em Deus. Unicamente a confiança em Deus. Confiar no Senhor. Acreditar em Deus. Pedir ousadia da parte do Espírito Santo. Vai fazer você dominar os seus sentimentos, inclusive o teu medo. Talvez seja um tema aqui para o canal tão simples, mas eu tenho certeza que estará ajudando alguém aí. Esse salmo de Davi foi quando os filisteus prenderam ele em Gate. Os inimigos ali estavam com Davi quase entre os dentes, mas ele estava com a sua confiança em Deus. Confie no Senhor, peça ajuda ao Espírito Santo para você conseguir controlar os teus sentimentos, controlar o medo. Não deixe que a oportunidade que Deus te dá de fazer a vontade dele, de fazer o querer dele, para abençoar talvez vidas de outras pessoas, impeçam você de crescer no reino espiritual. Não deixe de crescer no mundo espiritual, no mundo financeiro, por causa do teu medo. Eu vou repetir para você dizendo que não deixe que o medo impeça você de crescer, tanto financeiramente como espiritualmente. Ore, confie no Senhor e vai. Você tem domínio sobre os teus sentimentos. Domine o medo que há em você. Não deixe ele dominar, não deixe a sua mente dominar você.
Você tem autoridade em nome de Jesus para dominar a sua mente, para colocar na sua mente só coisas que vêm do céu. Trabalhe na sua mente, pedindo para que o Senhor tire todas as setas do mal da sua mente. Que o Senhor deixe unicamente a voz do Espírito Santo, a voz de Jesus na sua mente. Peça para o Senhor tirar toda a insegurança de dentro de você, de dentro do seu coração. Peça para Ele tirar todo o medo, porque o Senhor Jesus, Ele é suficiente para você. Não deixe de viver uma vida tão maravilhosa e gostosa diante do Senhor por medo, seja uma oportunidade, seja medo de púlpito, seja medo de falar em público, ou seja qualquer outro medo, trabalhe isso em você. Eu sei que você consegue. Com a ajuda do Espírito Santo, trabalhe o sentimento que mais quer dominar você. Trabalhe sobre ele. Peça ajuda do Senhor Jesus, e com certeza ele vai estar te ajudando nesse processo. E se você precisar de ajuda de um profissional também, não é errado. Apenas se tenha a temperança, que é um dos frutos do Espírito. O que é temperança? É domínio de si mesmo, é domínio de todos os seus sentimentos. Amém? Então fica aqui com essa palavra do Senhor, que o Espírito Santo tenha te ajudado e a palavra de Cristo tenha falado com você. Não tenha medo, unicamente vai. Faz a vontade do Senhor e você vai ver que portas invisíveis aos teus olhos passarão a existir. Eu creio em nome de Jesus que essa palavra irá falar com você. Amém? Você gostou desse vídeo? Foi relevante para você? Não esquece de deixar teu like e compartilhar. Olha aí se você é inscrito. Se não for, inscreva-se. Ajude esse trabalho chegar em outras vidas, para que a palavra de Deus possa abençoar e tirar do cativeiro o cativo, trazendo ele a liberdade. Amém? Então, que Deus em Cristo te abençoe e vamos assim estar orando. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu peço em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que a tua presença, Senhor, venha nos livrar de todo o medo. Senhor, que o medo não venha nos controlar, ter domínio sobre nós, nos impedir, Senhor, mas que nós venhamos vencer o nosso medo mais profundo mediante a tua palavra, mediante a presença do teu Espírito Santo. Senhor, nós acabamos de ver aqui em tua palavra que muitos personagens da Bíblia, muitos nossos irmãos que vieram antes de nós sentiram medo, sim, mas eles não se paralisaram diante do medo. Cada um confiou em ti, cada um colocou em tuas mãos e o Senhor deu vitória a cada um deles, Pai. Nós te pedimos que seja assim conosco também. Não permita o medo nos dominar, não permita, Senhor, e nós venhamos deixar de viver o teu sonho sobre nossa vida por causa da nossa omissão através do medo. Nos ajuda a enfrentar esse medo, Senhor, pelo poder que há no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário vencendo todo medo, toda dor, toda afronta e tristeza por causa de cada um de nós, e tudo isso por amor. Então que por amor a ti, Senhor, venhamos vencer todo o medo em nome do Senhor Jesus. Eu peço a ti e já te agradeço por cada um dos meus irmãos que estão aqui ouvindo e vendo esse vídeo. E eu creio na transformação agora através da tua palavra sobre a vida desse meu irmão, dessa minha irmã, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe hoje e sempre.